Obrigado, Milton. Glória a Deus. Amém? Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Quero que você abra comigo primeiro. Hoje você vai usar muito a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 21. Ao encontrar, se coloque de pé. Mateus, capítulo 22, versículo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 22, 21. Amém? Responderam de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora abra lá comigo em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Amém? Observando Jesus, viu os ricos colocando a sua oferta no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 pequenas moedas de cobre e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos. Todos estes deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para o seu sustento. Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. E eu oro, Deus, para que através dela o Senhor possa trazer nessa noite algum ensinamento aos nossos corações, Pai. Eu não sei com qual certeza nós vamos sair por essas portas, mas uma delas é a certeza de que mais uma vez o Senhor falou conosco. Minha oração nessa noite, Deus, é para que esse pequeno estudo que nós vamos ter aqui nessa noite possa nos aproximar de Ti, nos colocar perto do Senhor, nos fazer mais santos, mais preparados para toda boa obra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Repita comigo assim: eu creio na Bíblia toda, e tudo que a Bíblia diz, eu preciso escutar. Amém? Então nós dizemos nessa frase que nós cremos na Bíblia toda, porque nós não cremos em parte da Bíblia. Amém? Nós cremos nela toda. E tudo que a Bíblia diz, nós precisamos escutar. Você concorda com essa frase? Né? Você é um biblista. Você acredita que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz. Você acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade, não apenas em partes. Então todos os assuntos que tem na Bíblia, a gente precisa escutar. Amém? E todos os assuntos que tem na Bíblia, eu como pastor preciso falar. Amém? Nossa igreja tem 8 anos, e eu faço questão de mencionar isso. Hoje eu vou falar sobre dízimo e oferta. Nesses 8 anos é a segunda vez. A primeira vez ainda foi no salão lá no bairro Marília. Hoje vai ser a segunda vez que eu vou tratar a respeito desse assunto. Então, como nós já falamos na frase inicial, nós acreditamos na Bíblia toda, e tudo que tem na Bíblia precisa ser falado, e tudo que tem na Bíblia você precisa escutar, gostando ou não. Amém? Ainda bem que estamos nós aqui nessa noite. Se nós estamos aqui, e o Senhor colocou isso no meu coração já há vários dias, é porque o Senhor quer falar
com a gente. Nosso assunto então é contribuição na igreja, né? O que nós conhecemos por dízimos e ofertas. Para a gente poder entender sobre dízimo e oferta, eu queria em primeiro lugar pensar em pessoas, que não é o seu caso, que não acreditam no dízimo e na oferta. Por que eu preciso citar isso para você? Porque uma hora você vai encontrar com alguém que não acredita em dízimo e oferta. E essa pessoa te dará argumentos. Então eu preciso partir do ponto, né, de princípio, de que talvez você não esteja dizimando e ofertando por esse motivo, ou partir por esse ponto, por esse princípio, né, de que talvez você vai encontrar alguém que fale isso para você, a respeito de dízimo e oferta. A maioria das pessoas que não acreditam em dízimo e oferta, elas não acreditam em dízimo e oferta porque dízimo é uma palavra que aparece no Velho Testamento, né? Propriamente dito, a palavra aparece na lei. E aí cria-se o entendimento de que Jesus cumpriu a lei, e que se Jesus cumpriu a lei, obviamente, eu não preciso contribuir através do meu dízimo. O dízimo ele foi criado dentro de um contexto veterotestamentário. O que isso quer dizer? A palavra dízimo, ela tem origem na 10ª parte da renda, ou 10ª parte da colheita, vista que a principal fonte de renda do judeu era a agricultura. Então, 10% de tudo que eles plantavam era separado para Deus e entregue ao Senhor. Então, o significado da palavra dízimo significa a 10ª parte, 10%. A primeira pessoa que deu dízimo na Bíblia foi Abraão, em Gênesis capítulo de número 14, após a vitória em uma guerra. Abraão sai em direção à terra que Deus prometeu a ele, e quando ele chega nessa terra, ele tem que conquistar essa terra, a fio de espada. E a guerra que Abraão entrou era uma guerra perdida, porque ele só tinha escravos junto com ele não tinha soldados para o campo de batalha. E mesmo com escravos, ele luta contra um exército poderoso, e Deus concede a ele vitória. Abraão pega dos despojos da guerra, que todo soldado de guerra, quando ia batalhar, levava nos seus bolsos ouro, prata, joias, justamente para ficar como despojos, para aqueles que vencessem a guerra. Todo o exército inimigo que entrava num campo de batalha, entrava com dinheiro no bolso, para deixar para quem iria vencer. E ele sabia que se ele ganhasse, ele ia pegar de quem perdeu, e se ele perdesse, ele ia deixar para quem ganhou. Abraão recolhe os despojos da guerra, e era muito dinheiro, porque o exército era muito maior do que os escravos de Abraão, a nível numérico. Deus não pede nada para Abraão, e Abraão resolve pegar 10% e entregar para Deus, o dízimo. Como que Abraão iria dar isso para Deus se ainda não tinha sacerdote? Abraão procura um sacerdote do Deus Altíssimo e encontra Melquisedeque. E entrega a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos daquela guerra como dízimo ao Senhor. Observação: Deus não pediu aquilo para Abraão. Abraão faz isso porque ele sentiu no coração de fazer, como gesto de gratidão a Deus pela vitória em meio à guerra. É aqui que surge o princípio do dízimo. O dízimo não é por aquilo que você vai fazer, por aquilo que você vai receber, por aquilo que Deus vai te dar. O dízimo é porque você venceu uma batalha, você venceu um mês, o Senhor te prosperou e você separou para Ele a parte daquilo. Essa atitude de Abraão chamou a atenção de Deus e agradou o coração do Senhor. Deus achou aquilo lindo e maravilhoso. Aquilo serviu de testemunho para os filhos de Abraão. Uma das grandes preocupações nas pessoas que não acreditam no dízimo para hoje,
é porque os filhos dela também não acreditarão. Se o seu filho não acredita, não vê você acreditando no poder da oferta, quando ele crescer, ele também não vai ser um cooperador com a obra de Deus. Ainda bem que com Abraão foi diferente. Os filhos de Abraão ficaram sabendo dessa experiência que ele teve na guerra. E aí depois, lá na frente, né, Jacó vai lembrar da promessa do avô, do que o avô fez em meio ao campo de batalha, e ao sair para um grande desafio, fala com Deus assim: Senhor, eu estou indo para uma terra que eu não conheço, me abençoa, e se o Senhor for comigo, quando eu voltar, eu te darei o dízimo de tudo. É a experiência do avô sendo mencionada na vida do neto, e o neto então faz um compromisso com Deus de dízimo, e ele vai para as terras de Labão, fica lá por 14 anos e volta riquíssimo, e cumpre absurdamente além daquilo que ele tinha proferido. Jacó não dá o dízimo quando ele volta, Jacó dá metade de tudo o que ele tinha, ele entrega ao Senhor. Esses dois episódios de acontecimentos não estão registrados na lei, chamaram a atenção de Deus. Quando o Senhor foi dar a lei para Moisés, Deus instituiu esse gesto de gratidão praticado por Abraão e Jacó, porque aquilo chamou a atenção, né, dele, e colocou como instituição na lei, fazendo com que os judeus dessem como gratidão ao Senhor a 10ª parte de sua renda, quando eles tivessem lá a sua colheita, e aí isso passou a fazer parte da lei de Moisés. Pegando pelo ponto de vista, já que nós entendemos a origem do dízimo, pegando pelo ponto de vista da pessoa que não acredita no dízimo e na oferta por causa da lei, nós precisamos entender algo muito importante sobre a lei. A lei, ela possui 3 aspectos naturais, né? Você tem a lei de Moisés. Essa lei tem como base 10 mandamentos. E entre meio os 10 mandamentos, nós temos mais de 1000 preceitos. Por exemplo, o mandamento dizia: não matarás. Mas também nos preceitos dizia, o mandamento dizia: não roubarás. Mas nos preceitos diziam assim: se a galinha do quintal do seu vizinho pular para o seu quintal e ele sentir falta, devolva a galinha, porque é dele. Se a galinha pular para o seu quintal e ele não sentir falta, depois de tantos dias, a galinha é sua. Entendeu? O mandamento dizia: não matarás. Os preceitos diziam o que estava entre esses 10 mandamentos. Então a lei possuía mais de 1000 preceitos. Esses 1000 preceitos tinham 3 aspectos: aspecto cerimonial, aspecto moral e aspecto espiritual. O aspecto cerimonial era o aspecto relacionado aos rituais. Você cometeu tal pecado, você tem que matar um animal de tal tamanho. Você cometeu tal coisa, leve uma oferta de tal valor. Isso aconteceu dessa forma, leve para Deus um casalzinho de pombos. Eram os rituais. Quando alguém pecar, apresenta diante do sacerdote um cordeiro, sem defeitos. O sacerdote vai matar, vai queimar o couro, vai pegar o sangue, vai espejar na bacia de bronze, vai pegar a bacia de bronze, vai levar na arca da aliança e vai pedir perdão por você. Isso era ritual, cerimonial. A lei tinha o aspecto moral. O que é o aspecto moral? Aquilo que diz respeito ao caráter, certo? A moral da pessoa. Por exemplo, não adulterar é moral. Não roubar é moral, faz parte do caráter. Não mentir é moral, faz parte do caráter. E a lei possuía um aspecto espiritual. Qual que é o aspecto espiritual? O servo de Deus precisa orar. O servo de Deus precisa meditar na palavra. O servo de Deus precisa jejuar.
Então a lei tinha um aspecto cerimonial, um aspecto moral e um aspecto espiritual. Quando nós falamos que Jesus cumpriu a lei, nós não, em momento algum, a Bíblia, a teologia, ou qualquer estudante de teologia que se preze, vai dizer que ele aboliu a lei. Inclusive, alguém chega para Jesus e fala assim: o senhor veio abolir a lei? Ele diz: não, eu vim cumprir a lei. Qual lei que Jesus veio cumprir? Qual aspecto da lei Jesus veio realizar? Jesus veio cumprir o aspecto cerimonial, ritual. Pegue os preceitos que nós vamos lembrar nessa noite. Ele é o Cordeiro Santo, puro, imaculado, perfeito, sem mancha, que foi entregue ao matadouro, fora dos muros da cidade. O seu sangue foi derramado para perdão de pecados. A cerimônia que era necessária para que o ser humano chegasse até a presença de Deus, Jesus cumpre ela na cruz do Calvário, e isso nós não precisamos mais fazer, porque essa lei, dentro do aspecto cerimonial, essa foi cumprida e executada de uma vez por todas, na cruz do Calvário, e nós não precisamos fazer mais isso. Quer uma prova de que Jesus cumpriu apenas o cerimonial? Você pode mentir? Você pode roubar? Você pode adulterar? Você pode prostituir? Afinal de contas, para quem pensa que não tem que ser dizimista, porque Jesus cumpriu a lei, se ele cumpriu a lei total, como nós pensamos, né? Como os não dizimistas pensam, isso significaria então que você poderia matar, você poderia mentir, você poderia adulterar, você poderia ser uma pessoa de má índole, de má caráter, porque não matar, não roubar, mentir, fazem parte do aspecto moral da lei, daquilo que diz respeito a caráter. Outra prova de que Jesus cumpriu apenas o ritual: depois de Jesus, você precisa orar? Você precisa ler a Bíblia? Você precisa jejuar? É claro que você precisa. Se essa falácia de que eu não sou dizimista, porque o dízimo é do Antigo Testamento, é uma mentira, porque o dízimo nunca esteve dentro do propósito ritualístico da lei. Dízimo está relacionado à adoração, ao louvor, à oração. Eu sei que você conhece o Novo Testamento. Na hora que eu citar, eu vou ler 15 versículos bíblicos com você no Novo Testamento, mas quero citar alguns que eu não separei. Uma pessoa vai se levantar para ir no gasofilaço ofertar, e Jesus está no culto. Jesus vira e fala assim: eu digo a vocês o seguinte, se você vai sair do seu lugar e vir no altar e lembrar que tem alguma coisa no coração contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e se conserta com ele imediatamente, e depois ora apresentando ao Senhor a sua oferta. Tem gente, o não dizimista interpreta até de forma errada. Não, se eu tenho alguma coisa no meu coração, eu não devo levar a minha oferta no altar. Eu desafio você a ler o texto. O texto fala assim: deixa a sua oferta no altar, se conserta, é imediatamente. Eu venho ofertar, lembrei que eu tenho algo contra o Davi no meu coração. Eu deixo aqui a minha oferta, chego no Davi: Davi, me perdoa, errei com você. Volto no meu lugar e falo: Senhor, recebe a minha oferta. Eu não deixo para depois, eu resolvo na hora. Isso está relacionado à adoração, à vida, ao louvor. Lembra do princípio que eu citei aqui agora há pouco? Dízimo é sinônimo de louvor, de gratidão. Você está agradecendo a Deus. Não é cerimonial, é espiritual. Até porque, irmãos, quando Jesus falou sobre o assunto, Jesus tratou o assunto como dever.
eu não vou usar a palavra obrigação, eu vou usar a palavra dever. Se não fosse para o dízimo continuar sendo praticado, em algum momento nas palavras de Jesus ele falaria claramente assim, olha, precisa dizimar não, viu gente? Pode deixar que eu vou cuidar da minha obra. E quem dera se ele tivesse falado isso. Eu ia ficar feliz demais se isso estivesse na Bíblia. Jesus falasse assim, eu vou mandar o dinheiro para vocês podem esperar que vai chegar o anjo todo mês com o valor necessário para o que vocês precisarem para a igreja continuar e seguir. Mas Jesus não falou isso. Todas as vezes que Jesus tocou no assunto de maneira que isso fosse tratado como um dever. Como um dever. Entre os textos que nós vamos ler aqui, nós vamos ver a respeito disso. Entre os textos que nós lemos, o primeiro deles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um homem chega para Jesus no meio da multidão e fala assim, Senhor, é lícito que paguemos impostos? Os impostos referidos por esse homem, era uma taxa romana que era cobrada de todos os judeus, sem exceção, devido a serviços que Roma estava prestando à comunidade local. Roma enviou soldados para guardar o povo, proteger o povo. Roma abriu estradas, pavimentou toda a Galileia, fazendo com que as viagens se tornassem mais rápidas e mais seguras. E assim como nos nossos dias, isso não foi feito de graça. Isso foi combinado por volta de 400 anos antes de Cristo, um imposto para que essas benfeitorias, entre elas a construção de um templo novinho feito em mármore branco, isso foi combinado com os reis que estavam voltando do cativeiro babilônico e gerou um imposto, uma taxação de imposto. No começo, quando eles começaram a pagar o imposto, há 400 anos atrás, o imposto era baratinho. Só que com o passar do tempo, aquilo ficou pesaroso. E muito tempo depois, as pessoas começaram a reclamar que aquilo estava pesado. É semelhante a você. Quem está mais ou menos aí dentro da minha faixa etária de idade, 40 anos, e que dirige ou viajou de carro, passava pela 262 para ir até Belo Horizonte, esburacada, uma via única, acontecia muitos acidentes. Quando duplicou e colocou o pedágio, nós falamos que era a mil maravilha. Nossa, que beleza, não, tem que pagar pedágio mesmo, agora está duplicado, está bem sinalizado, agora se eu precisar tem um 0800, se o meu pneu furar, eles vêm cá e remendam o pneu para mim. Não, uma maravilha, tem mesmo que pagar imposto. Só que 10 anos se passaram da duplicação da 262. E hoje, quando a gente passa lá, a gente pensa assim, que absurdo, R$ 6,20 que eu tenho que pagar de pedágio para esse povo multimilionário, que absurdo. Mas lá no começo a gente falava que era mil maravilhas. Isso aconteceu com o povo de Israel. Na hora que Roma chegou com a proposta, olha, vocês vão dar para nós X de imposto, nós vamos dar para vocês estrada, proteção, templo novo, opa, e vamos pagar a longo prazo? Maravilha, onde eu assino? Com o passar do tempo, aquilo se tornou pesaroso. E os judeus não queriam pagar o imposto. Aí um homem chega para Jesus e fala, é lícito pagar imposto? O que esse homem está perguntando? É sobre dinheiro, não é sobre oração, não é sobre submissão, não é sobre jejum. O assunto é dinheiro, moeda. E Jesus fala assim, me dá uma moeda. Alguém leva a moeda para Jesus. E Jesus pergunta, de quem é o rosto na moeda? Alguém responde, de César. A moeda era romana. Aí Jesus fala assim, então, dá para o César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o assunto, irmãos? Dinheiro. A nível de dinheiro, pague os seus impostos. Por que Jesus manda pagar o imposto? Porque os pais do passado aceitaram o acordo. Olha, lá atrás foi justo.
Se não queríamos pagar impostos agora, que os nossos pais do passado não assinassem o contrato. Pague o imposto porque foi combinado lá atrás. Nós assumimos a dívida. Pague o imposto. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Relacionado a dinheiro, qual era a parte de Deus? O dízimo. Jesus aproveita o gancho para falar assim: não se omita aos impostos e não se omita a contribuição. Se o dízimo não fosse de Deus, Jesus ia falar agora aqui junto da moeda: e para Deus vocês só orem, só jejuem, só leem a Bíblia e não deem dinheiro. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: dá para o César o que é do César e dá para Deus o que é de Deus. A segunda ocasião do texto que nós lemos, Jesus está no culto e uma mulher viúva e pobre tem 2 moedas de bronze, eram as moedas menos valiosas daquela época. E essa mulher pega as 2 moedas de bronze que ela tem e leva e coloca no gasofilácio. Abre parêntese. O que me estranha nessa situação é Jesus estar observando o que cada um estava pondo. Não sei porquê, né? Jesus estava de olho. Ó, fulano de tal pôs moeda de ouro, a mulher pôs moeda de bronze. Ele identificou. E não apenas Jesus estava de olho, os discípulos estavam de olho. E Jesus chama e fala assim: está vendo aqueles homens ricos? Colocaram grande quantidade de dinheiro, mas eles deram do que sobrava. Essa mulher deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Olha Jesus falando de dinheiro mais uma vez. A pessoa que não é dizimista, ela acredita que a oferta tem que ser sempre pequena, por causa da viúva pobre. Não, a viúva pobre foi abençoada, tadinho, porque tinha só 2 moedinhas, então para mim ser abençoado também, eu vou levar só 2 moedinhas, porque aí Jesus vai me abençoar igual abençoa a viúva pobre. É interessante porque a pessoa que não concorda com contribuição na igreja, ela arruma 1001 desculpa para fazer o menos. Dizem que uma vez houve uma conferência das notas. As notas se encontraram na Casa da Moeda. E aí, a nota de 100 encontrou com a nota de 200 e falou assim: ô nota de 200, quase não estou te vendo. Por onde você tem andado? Aí a nota de 200 respondeu assim: eu tenho andado nas grandes joalherias, comprado relógios caros, nas lojas de automóveis. E você, nota de 100, por onde você anda? Eu tenho andado pelos supermercados, afinal de contas o preço da cesta básica está bem caro. Então eu tenho sustentado lá, né, as pessoas no supermercado. Aí a nota de 100 virou para a nota de 50 e falou assim: e você, nota de 50, por onde é que você anda? Ah, eu tenho andado nas sorveterias da vida, nos hambúrgueres, nas lanchonetes, tem estado por aí. Aliás, a propósito, nota de 20, por onde é que você tem andado, nota de 20? Ah, eu, para falar a verdade para você, não estou muito bem não. Tenho virado aí doses de pinga, estado em botecos. Para mim não está muito bom não. A nota de 10 deve estar melhor do que eu. Onde você anda, nota de 10? Eu tenho andado na mão de crianças, de vez em quando dentro de uns cofrinhos. Mas a nota de 5, tadinha, está desprezada. Por onde que você anda, nota de 5? Nem sei o que está acontecendo comigo. Acho melhor perguntar a nota de 2. Que houve com você, nota de 2? Virei crente, converti, estou nos gasofilácios. O crente só coloca eu no gasofilácio. Por quê, irmãos? Nós achamos que para Deus a oferta tem que ser pequenininha. Quando nós não achamos que tem que ser pequenininho, é aquilo que sobra. Não contribuí nada esse mês com a obra do Senhor, porque não me sobrou nada. É interessante porque, se a gente olhar pelo princípio do dízimo, o dízimo era tirado primeiro. Você já deve ter visto por aí igrejas enganosamente tirando oferta de primícias. Sabia que é errado? Primícia não é uma oferta além do dízimo. Primícia é o dízimo. Você sabe o que é primícia? É quando você separa primeiro aquilo que é de Deus. Isso é primícia, não é algo a mais. Você vai pegar a parte de Deus, você separa primeiro, é a sua primícia.
Quando eu me converti, o meu pastor, Gilmar Rodrigues, ele ensinava, inclusive, que você deveria dizimar com as melhores notas. Você recebe lá um monte de notas, recebia no passado, né? E aí tinha gente que pegava as notas mais velhas. Não, é primícia, é pegar o melhor para Deus. Com essa viúva nós aprendemos que para Deus, o que sobra, o que nós damos porque sobrou, não vale nada. É isso que Jesus está falando. Aqueles grandes homens ricos deram do que sobrou. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. Para quem acredita que não é mais dizimista por causa da lei, existe um princípio básico em torno da lei que eu quero ensinar para você, para a gente já poder entrar no assunto do dízimo, da oferta no Novo Testamento. Aprenda uma coisa, eu já citei isso aqui na escola dominical. Em nada, em absolutamente nada, a graça exige menos do que a lei. Um exemplo, a lei dizia, não adulterarás. Jesus, no período da graça, diz, aquele que olhar para uma mulher, já cometeu adultério com ela. Entendeu? A lei falava, não adulterarás. A graça diz, se você olhar, você já adulterou. Tudo que a graça exige do cristão é muito mais difícil e superior ao que a lei exigia. Olha para mim, fala a verdade para mim. Na hora que você comete um pecado, o que seria mais fácil? Trazer para a igreja um casalzinho de pombo como oferta pelo seu perdão? Ou dobrar os seus joelhos em arrependimento, entendendo que você está errado, e chorar para que Deus te perdoe? Não se iluda, meu irmão. O casalzinho de pombo era muito mais fácil. Você chegava, na porta do templo tinha para vender, o camarada comprava lá um casalzinho de rola, um casalzinho de pombo, levava, o problema dele estava resolvido. E na graça? Na graça você tem que mudar de vida. Na graça você tem que dobrar seus joelhos e falar assim, Deus me perdoa. Arrependimento é muito mais difícil do que sacrifício. Deixa eu te contar uma coisa. Na lei, a pessoa tinha sua colheita, ela separava 10% e levava à casa do Senhor. Na graça, a partir de Atos dos Apóstolos, eu vou ler com você aqui, a partir de Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam tudo o que tinham e levavam para o Senhor. Quer cumprir a graça? Vende tudo o que você tem, deixa aqui no altar com o seu pastor e me fala assim, pastor, me dá todo mês só o que eu preciso para viver. E aí eu vou olhar para você e falar assim, vou te dar R$150 para sua conta de luz, você apaga as luzes lá, viu? Não deixa a luz acesa à toa não. Vou te dar a taxa mínima da conta de água, a cesta básica está R$200, vou comprar lá para você uma carne, te dar um dinheiro para o lanchinho fim de semana do mês e o resto. Era assim que as pessoas faziam. O dízimo adaptado, essa é a palavra mesmo, o dízimo adaptado do Antigo Testamento para o Novo, é um alento para você, é um alento para a igreja. Porque eu vou falar a verdade para você, eu como pastor não deveria falar para você trazer o seu dízimo, eu deveria falar para você trazer tudo. E viver com o que fosse necessário. Porém, por volta do século III, a igreja, os pais da igreja adaptaram o dízimo do Antigo Testamento para o Novo, para não ser pesado aos irmãos. Não entenda você que eu não sou dizimista por causa da lei. Se você for por esse princípio, você tem que entregar tudo ao Senhor. Como fez os primeiros cristãos em Atos dos Apóstolos. E não se iluda, Ananias e Safira morreram por causa disso.
venderam suas propriedades e bens, retiveram parte para si, levou o restante, deixou no pé de Pedro, e Pedro recebeu a revelação de que eles estavam mentindo. Não se iluda, o dízimo é uma colher de chá para você. Resumindo o assunto, quando nós pegamos a fala de Jesus que eu citei aqui, a viúva pobre, o dai a César o que é de César, o Deus o que é de Deus, nós chegamos à conclusão que o Novo Testamento prega contribuição na igreja local, que o cristão precisa contribuir com a igreja local. Tomara que não seja o seu caso, mas suponhamos que você é contra o dízimo. Deixa eu te falar uma coisa, você é contra dízimo? Até te respeito relacionado a isso. Quando falamos de dízimo, na minha cabeça o assunto céu não entra em questionamento. Quando nós falamos sobre dízimo, eu não sei como que fé vai andar, cuidado de Deus. Não existe, nós estamos no período da graça, não existe praga liberada sobre a vida daquele que não dizima. Mas deixa eu te falar uma coisa, para você que não acredita em dízimo e oferta. Você acha que a obra de Deus não merece nada? Nada. Absolutamente nada. Zero. O pastor com o diácono que se vire com o aluguel. A conta de luz que o anjo pague. A conta de água que o anjo envie o recurso. Nada. Absolutamente nada. A igreja nunca vai crescer, a igreja nunca vai poder comprar um lote, a igreja nunca vai sair do aluguel, a igreja nunca vai poder abençoar suas crianças, a igreja nunca vai poder abençoar casais, a igreja nunca vai ajudar o necessitado, nós nunca faremos nada. E abre um parêntese bem grande para a Igreja Batista Nacional Atos agora. Eu posso dizer, porque eu não sou um peso financeiro aos irmãos. Eu posso falar, não sou um peso financeiro aos irmãos. Constantemente alguém me procura. Essa semana eu ouvi isso de uma outra pessoa, dizendo assim: pastor, eu gosto da igreja porque o senhor trabalha fora. O senhor tem seu sustento, o senhor tem seu salário, o senhor formou para professor agora, Deus vai abençoar que o senhor vai passar no concurso público, eu, Alessandra, Fernanda, Luana, Rosinha também, né? Você vai passar no concurso público e vai, né, ficar tranquilo o resto da vida. E eu recebo isso em nome de Jesus. E até penso nisso mesmo. Então abra um parênteses bem grande, porque eu não sou pesado a você. A obra de Deus não merece nada, meu irmão. Absolutamente nada. Eu sou contra dízimo, eu não dou nada. Olha para a estrutura. Tem gente que vai ver essa mensagem depois, independente da igreja que você esteja, olha para a estrutura que você frequenta. Será que isso não gera gastos? Fecha parêntese. Observação. Está isento da contribuição, seja no Antigo Testamento ou do Novo. Aquela pessoa que não tem renda. Pastor, não estou trabalhando, estou aqui envergonhado com as suas palavras. Pastor, eu não tenho renda para poder contribuir, eu estou envergonhado com o que o senhor está falando. Você não tem renda, você está isento, Deus não vai te cobrar nada. A partir do momento que Deus te prosperar, você vai dar para Ele um gesto de gratidão. Oh Deus, abriu a porta de emprego, recebi meu primeiro salário, está aqui o que é do Senhor. Está aqui o que é seu. Esse está isento. E olha, irmãos, que eu vim de uma escola terrível. Eu vim de uma escola chamada Igreja Batista Nacional de Bom Despacho, onde o pastor nunca fez o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Pastor Manuel nunca falou de dízimo no altar da igreja. Ele dava uma lição na classe de pré-batismo e era só. Nunca falava. Até hoje na igreja lá. Aqui eu ainda na hora da oferta tem um momento, né, ô irmãos, o que darei eu ao Senhor, vem ofertar. Lá não.
Lá o pessoal do louvor está cantando e você nem escuta falando direito assim. Agora você pode trazer seu dízimo. E continua cantando. E o pessoal vai e leva o dízimo. Eu estou achando que eu preciso fazer assim, porque às vezes eu fico falando demais e às vezes eu tinha que falar menos, né? Quem sabe se eu falar menos o negócio melhora. Eu vim de uma escola, irmão, sabe o que o pastor fazia? Eu testemunhei isso várias vezes. Suponhamos, vou pegar um exemplo aqui, não é o caso dela, mas suponhamos que a irmã Márcia está devendo a padaria lá perto da casa dela. E o pastor Manel sabia. E a Márcia pegava o dízimo dela e levava lá no envelope, colocava lá, Márcia, R$10. E o pastor sabia que a Márcia estava devendo R$8 lá na padaria. Sabe o que o pastor fazia? Ele pegava o dízimo da Márcia, ia lá na padaria, pagava a conta da Márcia, chegava para a Márcia e falava assim, estou mudando o seu envelope aqui, viu, Márcia? Para R$2, porque os outros 8 eu paguei sua conta lá. Isso, irmãos, eu vi acontecendo assim, eu falava com ele assim, pastor, você não vai fazer isso, não? Ele, vou. Sabe o pastor João de Corgo Danta, que teve aqui? Nós compramos o lote para a igreja lá. O lote custava 30 mil, um irmão da igreja ofertou 16. Irmão da igreja, em 2005, chegou para o pastor e falou assim, eu vou ofertar 16 mil reais para comprar o lote lá em Corgo Danta. A igreja tinha o dinheiro para comprar o lote à vista, mas o irmão queria ofertar 16. O irmão devia 7 mil reais, um agiota da cidade. O irmão me chamou de testemunha, vão lá na casa do pastor, um pacote de dinheiro, irmão. Acho que eu nunca contei um dinheiro mais do que esse na minha vida, 16 mil. Fomos lá, contamos nota por nota com o pastor com a cara assim ruim, ele tem uma cara fechada, a Isamin conhece ele, pessoa bem dura assim, duro mesmo, carrascão, ditador. Contou o dinheiro, eu todo feliz, porque Deus proveu o negócio lá para o Juan era o pastor na época, mas a Cláudia, e todo feliz que Deus proveu o dinheiro, saiu, no outro dia cedo o pastor me ligou, Tiago, vem cá em casa. Eu tinha uma webzinha, montei na web, desci na casa do pastor e falou assim, vão ali comigo. Pegou os 7 mil reais, eu não estava entendendo, nós foi num agiota, irmãos, num cara perigoso da cidade, em Bom Despacho. O pastor Manel falou assim, quanto que o fulano de tal te deve? Ele pegou a calculadora, mais os juros, não sei, 8 mil, já estava em 8. Eu lembro-se que o valor era um, quando a gente chegou lá, o cara falou que era outro. O pastor Manel arrancou o dinheiro do bolso, pagou. Passamos na casa do irmão, que alegria, pastor, entra. Nós viemos aqui te falar o seguinte, você deu a oferta lá ontem, eu recebi, mas eu fui lá e paguei o agiota que você está devendo, e o restante eu vou comprar o lote lá, mas eu paguei o agiota. O irmão engoliu seco, tossiu, ele já até faleceu, tadinho, engoliu seco, tossiu, gaguejou, é aqui, o pastor, não, você devia, e eu paguei. Não, é que no próximo dinheiro que eu tiver eu vou repor. Não, aí já é problema seu. Se você quiser repor, você repõe. Mas o seu restante de oferta lá, 8 mil, vai para comprar o lote. Mas o agiota lá está pago. A escola que eu venho é uma escola terrível. Porque é uma escola muito rígida a respeito de dízimo, a respeito de oferta. Mas a minha pergunta para mim, para você, nessa noite é, será que o nosso Deus não merece nada? Eu não deveria falar, mas eu digo que não deveria falar, porque quando nós inauguramos essa igreja, eu não li o estatuto. Eu falei para os irmãos assim, irmãos, é um estatuto de igreja, vocês assinam. Então por isso que eu não poderia citar o estatuto agora. Eu não li o estatuto para você. Nós fizemos uma reunião que demorou 3 horas. Se eu fosse ler o estatuto, ia demorar a noite inteira. O estatuto da igreja tem 20 páginas. É artigo do estatuto, a Igreja Batista Nacional Atos, sobreviver e acreditar na pregação de dízimos e ofertas. É estatutário nosso. No dia que você se torna membro da igreja, você está assumindo o compromisso de ouvir falar de dízimo e oferta, não de dar, porque ninguém é obrigado a nada. Eu nunca exigi dízimo para cantar no louvor. Eu nunca exigi dízimo para dar oportunidade para pregar. Eu nunca exigi dízimo para estar em algum cargo. Nunca falei com os irmãos assim, vamos olhar se é dizimista primeiro. Ninguém nunca escutou isso de mim. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje, se você vai sair daqui achando ruim,
está no estatuto. Que você, quando se tornou membro da igreja, você compactuou de que essa igreja falaria, pregaria e ensinaria sobre dízimo e oferta. Agora, olhando à luz do Novo Testamento, nós temos o que nós chamamos de contribuição no Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre contribuição, que é a parte que nós devemos dar à igreja, para que a obra de Deus aconteça. E isso atrai bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, entre tantas consciências que eu quero gerar com você aqui nessa noite, eu quero gerar, uma delas é, não deixe de contribuir. Não deixe de contribuir. Quando eu citei a minha escola, que o pastor pagava dízimo, pagava a conta dos outros, que eu também, irmãos, eu também não concordo de você estar devendo e continuar lá a sua dívida e mandando seu dinheiro para a igreja. Eu também não concordo com isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, não deixe de contribuir. Não deixe de contribuir. O dízimo é de Deus. Há uma bênção sobre o dízimo. Se você é dizimista, continue sendo. Mas se você não é, não deixe de contribuir. Está difícil para você tirar R$100 de uma vez e colocar lá no seu cartão e trazer no gasofilácio? Dê 4 de 25. Traga R$25 de oferta durante 4 domingos. Mas não deixe de contribuir, porque é bênção para a sua vida. A nossa vida está assim, eu não sei você. Há anos eu não consigo, eu não, Edileia, porque eu não faço isso mais, eu deixo por conta dela. Nós não conseguimos ir no supermercado comprar para o mês inteiro. Vou lá, encher o carrinho aqui, né, R$1.000, meu Deus, eu sofreria um infarto do miocárdio se isso acontecer. Ressalve aí aos irmãos que têm vale alimentação e têm o privilégio de poder fazer isso, continue fazendo, né? Eu que não tenho vale refeição, não tenho condições de fazer isso. Nós lá em casa precisamos ir no supermercado 4 vezes no mês, às vezes até mais, para comprar picado. Eu não consigo uma verba maior do que R$200. O financeiro lá em casa não permite gastar mais de R$200 no supermercado. Então tem que ir toda semana. Não, vai lá, ó, deu para comprar isso, não, deu para comprar aquilo, ó, deixei de comprar, semana que vem eu compro, essa semana não precisa comprar produto de limpeza. Lá em casa é assim, eu imagino quase que na sua casa também. Todos nós estamos apertados financeiramente, todos nós vivemos um momento não muito bom. Você não consegue fazer de uma vez, faça aos poucos, mas não deixe de contribuir. Pulverize o seu dízimo nas ofertas semanais, mas não deixe de contribuir, que para nós não é importante quanto que cada um dá, o dia que cada um dá, exceto os compromissos que a gente tem, né? Mas aí a gente vai precisar saber administrar também. Não é importante o valor, a quantidade, o importante é que você faça. Não deixe de fazer. Talvez você está deixando de fazer porque, pastor, como que eu vou tirar R$120 de uma vez? Eu não consigo. É pesado para mim, eu não vou nem no supermercado com R$120. Faça aos poucos. Mas não deixe de fazer. Para a gente finalizar, eu vou ser rápido, não vou gastar mais do que 5 minutos e vou abrir os textos todos com você. Pegue a sua Bíblia. Contribuição no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 27. Para a gente finalizar. Atos dos Apóstolos 11, 27. Eu vou falar, vou abrir. Espero que você seja hábil, né, junto comigo aqui para abrir, para a gente poder ler todos os textos. A contribuição acontecia na igreja primitiva. Atos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 34 e 35. Diz assim: pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía a cada um segundo a sua necessidade. Ou seja, na igreja ninguém passava falta, sabe por quê? Se vendia aquilo que tinha e repartia com quem não tinha. Atos capítulo 11, versículo de número 27 e versículo de número 29.
Atos 11, 27 a 29. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, se apresentou e dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome em todo o mundo, a qual sobreveio no reinado de Cláudio César. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Eles de fato fizeram, enviando aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Olha a igreja contribuindo mais uma vez, por causa de uma fome que ia haver. A igreja contribuía para suprir a necessidade dos necessitados. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Esse texto vai falar o seguinte: onde colocamos o nosso dinheiro? Mateus 6, 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Uma dura verdade para quem não acredita em dízimo e oferta: está com o coração preso ao dinheiro. Cuidado onde está o seu coração, viu, meu irmão? Porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Não se apegue a dinheiro. Vai ficar tudo aqui nessa terra. Se você juntar muito, seus filhos vão brigar um com o outro por causa desse tiquinho que você vai deixar. E o advogado ainda vai comer uma parte para fazer o inventário. Tem gente da sua família que nem vai herdar o que você está juntando, porque o advogado vai morder, o inventário vai ficar caro. Sabe quanto que um advogado cobra para fazer um inventário de imóvel? 20%. Se você tiver 5 casas de aluguel, tomara que você tenha, uma delas não vai para os seus filhos, vai para o advogado. Então cuidado, não tenha o seu coração preso a isso. Quinto, à medida que damos, recebemos. Esse aqui é bom. Mateus 6, 38, principalmente esses que Jesus aqui fala, é que eu gosto mais. Mateus 6, 38. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que medirdes, vós também serão medidos. Você pegou época de comprar arroz no pacote de papel no supermercado? Eu peguei. Você chegava no supermercado, vinha com aquela concha de alumínio, colocava o arroz no pacote de papel, aí o cara da mercearia fazia assim, ó, para o arroz assentar e dá para pôr mais um pouquinho. Isso é calcado. A boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Aprenda uma coisa sobre contribuição na igreja no Novo Testamento. O mesmo tanto que você contribui, Deus vai te dar de volta. Você está dando a notinha de R$2, Deus vai te devolver de R$2. Você vai dar a nota de 200, Deus vai te devolver os 200, pode ter certeza. Recalcado, sacudido e transbordante. Nós somos medidos com a mesma medida que medimos. Você acha que a obra de Deus precisa de pouco? Deus vai te dar pouco. Se você achar que a obra de Deus precisa de muito, Deus vai te dar muito. O dizimista deve amar. Lucas 11, 42. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, mas desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis fazer essas coisas, porém, sem omitir aquelas. Jesus está dando um sermão aos escribas e fariseus, dizendo para eles assim: vocês levam o dízimo a sério, mas não praticam o amor e a justiça. Jesus abole o dízimo aqui, meu irmão? Não. Jesus fala assim: vocês devem continuar dando o dízimo, sem omitir o amor e a justiça da lei. Jesus poderia abolir o dízimo aqui, mas ele não abole. Olha o dízimo aí no Novo Testamento. Ó. Você que acredita que o negócio é só na lei. Sétimo, fiel no pouco. Lucas 16, 10.
Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ah, eu não dou o dízimo não, porque eu estou ganhando pouco, pastor. Quando eu ganhar muito, eu dou. Mentira! Esse não é o motivo que você não é dizimista. Se você não der agora que você ganha um salário mínimo, quando Deus te abençoar e você ganhar 10, você não vai dar, porque você vai achar muita contribuição na igreja. Irmãos, eu trabalho para uma pessoa que se ele desse o dízimo uma vez, se o patrão do Marcelo desse o dízimo uma vez, Marcelo, uma, ele não precisava ser fiel não, se ele fizesse uma vez, ele sustentaria essa igreja para os filhos do Davi. Entendeu? O dízimo dele sustentaria essa igreja de comprar lote, construir, e viver, e crescer, e abençoar a obra missionária. Irmãos, para os filhos do Tiago e Natan. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito, porque quando está no muito, fala para quem tem muito mandar R$1 para a igreja. Não, você está doido? De forma alguma? De jeito nenhum. Eu escutei de uma pessoa, não da nossa igreja, de outra igreja há pouco tempo, a pessoa disse assim, não, eu não posso dizimar 10%, não, porque é muito, você está doido? O pastor vai ficar com isso para ele, então eu dou só 5%. Quem não é fiel no pouco, Deus não coloca sobre o muito. Oitavo, Lucas 16, 13, está aí pertinho. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A Alfalite trouxe dinheiro, a João Ferreira de Almeida traz mamon. Sabe por quê? Mamon é o Deus do dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você é escravo do dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem te abençoado financeiramente para que você abençoe a obra dele. Não seja escravo do seu dinheiro. Lucas 18, do versículo 9 até o 14. Não se vanglorie por ser um contribuinte na igreja. Lucas 18, do 9 ao 14. Contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, e por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé à distância, não ousava nem sequer olhar aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E eu vos digo que este foi para a sua casa justificado e o outro não. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Para com esse papinho assim, eu sou dizimista, aleluia. O dizimista não se vangloria. Amém? Dizimista não se vangloria. Lembra o que eu disse aqui no começo? Jesus tratou isso como dever. Ó, faça isso e não deixe de fazer aquilo, dever. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dever. Vamos lá, eu falei que não ia demorar, já estou demorando. 10º, dai o que é devido. Romanos 13, 7 diz, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem glória, glória. Recolhimento de ofertas, 1 Coríntios 16, 1 e 2, eu leio aqui constantemente, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte aquilo que propuser no coração, para que se não se façam ofertas quando eu for. A igreja primitiva recolhia ofertas, tinha um objetivo, 12, para que seja... Para que era usada a oferta no Novo Testamento? 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de número 13 e 14. Não sabeis que os que trabalham com as coisas sagradas comem do que é do templo,
Os que servem ao altar compartilham juntamente do altar. Assim o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho: vivam do Evangelho. Não sei como interpretar esse texto, dizendo para você que hoje trabalho fora. Porque o texto é claro. O texto diz: quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Na igreja da Macedônia, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo de número 1 ao 5. Segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Pois fizemos conhecer a vós, irmãos, que a graça de Deus que foi dada à igreja da Macedônia, pois em prova de muitas tribulações houve abundância em seu gozo, apesar de sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder eu testifico, e além das suas posses, deram voluntariamente, com muitos rogos, pedindo-nos a graça de participar deste serviço para os santos. E não só fizeram como esperavam, mas a si mesmo deram primeiro ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Ô, irmãos, eu li o texto correndo, você não entendeu, já passou muito tempo, nós estamos dispersos, mas que lindo desse texto. Os irmãos imploraram para ofertar a casa do Senhor e de alguma forma poder participar da obra de Deus na terra com o seu dinheiro. É um privilégio você ser o mantenedor da obra de Deus nessa terra. É um privilégio. 14º, penúltimo, não se canse de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9, um pouquinho para frente, Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, e se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Semeie, contribua com a obra de Deus, porque Ele vai te dar a colheita por aquilo que você está semeando. E último, cuidado com o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 10. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa ganância, se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitos sofrimentos. Não seja escravo do dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Eu falo aqui sem medo de errar. Suas maiores brigas conjugais dentro de casa é por causa de dinheiro. Seu maior problema, assim como o meu, é dinheiro. Nós acordamos amanhã cedo e vamos encarar mais uma segunda-feira por causa do dinheiro. É a raiz de todos os males. Não tenha o seu coração preso nisso. Não tenha o seu coração preso nisso. A palavra que eu dei para você aqui nessa noite foi uma palavra de instrução. Te peço perdão pelo tempo, mas era necessário que eu instruísse você. E se você quer sair daqui com algo no seu coração relacionado à contribuição financeira, fique com a minha fala de agora a pouco, meu irmão. Não deixe de contribuir. É bênção de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu estou apertado, pastor, está complicado, pastor, está difícil para mim também, está difícil para todos nós. Faça o que é possível fazer. Creia, meu irmão. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu queria dar 2 rápidos testemunhos. Mês passado, alguns meses atrás, nós tivemos o desfalque de um casal aqui da igreja, que ajudava a igreja em diversas áreas, inclusive financeira. Da perda desse casal para frente, a nossa situação financeira, que já não era boa, ficou pior. Mês passado eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e orando, e clamando ao Senhor, e pedindo a Deus. Faltava um valor X, eu não me lembro aqui agora, e orava e falava: Deus, e agora? Eu não quero ficar compartilhando isso lá no grupo, como é que eu vou fazer? De repente,
conversando com o irmão, ele fala assim, pastor, vou mandar uma oferta, de fora, não é irmão aqui da igreja, vou mandar uma oferta. A oferta que ele mandou era exatamente o valor que eu precisava para pagar o aluguel. Né? A oferta foi do Lucas, ele não importa que eu vou falar isso não. Conversando com o Lucas lá nos Estados Unidos, pastor, vou mandar uma oferta, era o valor que precisava para pagar o aluguel. Essa semana aconteceu a mesma coisa, eu não tinha o valor todo para pagar o aluguel. E eu, Deus, e agora o que eu faço, o que eu não faço, como é que é? Sabe que você não quer tocar no coração lá do irmão de novo, não? Me ajuda, se eu pode. De repente, na sexta-feira, alguém me manda mensagem, pastor, me dá o Pix aí. E o irmão faz o dízimo dele. Na hora que o irmão manda o valor do dízimo, era o valor que eu precisava para pagar o aluguel. Eu, inclusive, testemunhei com o irmão, falei assim, olha, não tinha pago o aluguel, faltava o valor, e é o valor, que foi mais alto do que costumeiramente o irmão faz. Deus abençoou o irmão na semana certa. Deus abençoou o irmão na semana certa. Irmãos, eu estou te contando isso porque cuida da obra de Deus. Deus vai cuidar de você. Faça votos ao Senhor. Faça com Deus como Jacó fez. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Faça compromisso financeiro com Deus. Quer que o seu dinheiro seja abençoado? Faça votos com Deus. Faça provas com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você, vai multiplicar, vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos orar. Exame. Dos três, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus conhece a situação, mas vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos participar da ceia. Eu não gosto de celebrar a ceia assim correndo, né? Mas o nosso horário já está avançado. Amém? Os diáconos, por favor, pode se posicionar. Se você vai participar da ceia, permaneça de pé, curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento, apresente o Senhor a sua vida, coloque diante do Senhor a sua causa, em nome de Jesus. Talvez tenha algo aí para pedir perdão. Se essa mensagem talvez não edificou você,